Vamos lá. Boa noite a todos. Já são mais de 10 horas, né? Mas eu não poderia deixar para amanhã o que eu tenho que compartilhar hoje com vocês. Não poderia deixar para depois. O que eu tenho que estar compartilhando aqui, né, com cada um de vocês que ainda nesse momento estão aí, né? Sei que muitos aí já estão indo descansar, né? Mas nós ainda estamos aqui. Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas. Compartilhar aqui com algumas pessoas, né? E se você puder me ajudar aí compartilhando esse vídeo aí também, pode fazer assim, tá, pessoal? Pode também estar compartilhando, ok? Muito bem. Tatiana Santos está aí. Valentina. Então, o que eu quero falar aqui com vocês aqui nessa noite, pessoal, eu quero deixar registrado. Eu quero deixar registrado aqui. Depois eu vou salvar. Tanto vou deixar disponível esse vídeo, né? Como também eu vou estar gravando ele, né? Nos meus arquivos, colocar no YouTube, certo? Depois vou estar colocando ali no YouTube esse vídeo também. Beleza? Então, o que eu quero registrar aqui para vocês nessa noite? O meu posicionamento. Eu quero deixar isso bem claro, bem, né? Sobre a situação que nós estamos vivendo aí. Não é esse o assunto precisamente que eu quero comentar nesta noite, mas eu quero deixar registrado sobre dois segmentos da sociedade que eles estão sendo bastante afetados por causa dessa pandemia. Dois setores da sociedade que estão muito afetados por causa dessa pandemia. Ou seja, governadores e prefeitos editam decreto, revogam decretos, fazem novos decretos, ampliam, né, os decretos, e esses dois segmentos permanecem como se não fossem essenciais. Apesar que o presidente da República considerou como essencial, mas os senhores da razão nesse momento, que são governadores e prefeitos, né? E não estão considerando essenciais. Um é a igreja. Algumas pessoas até vieram me falar porque eu levantei essa bandeira e tenho corrido atrás de quem é de competência poder ver essa situação. Algumas pessoas falaram assim: mas pastor Russo, orar a gente ora em casa. Isso aí é como como ensinar pastor, né? Tem gente que é assim. E o meu posicionamento sempre foi que
assim como do presidente, que a igreja é sim serviço essencial. Porque a igreja, ela não só atua como um ponto onde as pessoas vão orar, e sim onde as pessoas elas vão em busca de um conforto, em busca de um consolo, em busca de uma solução para o problema que ela está vivendo. E é nesse ponto que muitas das vezes as pessoas não entendem, por isso que elas falam, orar, a gente pode orar em casa. Com certeza, isso aí é até chover no molhado, né? Então, no meu posicionamento, a igreja, ela deveria estar atuando. Boa noite, Cacilda. Boa noite, Deus abençoe, Cacilda, nossa amiga, né, Cacilda ali de Seringueiras. Então, a igreja, tanto a igreja evangélica como a igreja católica, elas deveriam estar com as suas portas abertas, em pleno funcionamento, dentro das restrições que até mesmo todos os pastores, e com certeza os padres, ou outros cultos religiosos, outros, né, outras religiões espíritas, né, que assim seja, estão dispostos a seguir as normas estabelecidas. Por exemplo, hoje eu quero aqui parabenizar que lá em Vilhena voltou o funcionamento. Quero parabenizar o prefeito de Vilhena. Tá certo? E eu vi uma live do pastor, o pastor da forma que ele ordenou as cadeiras da igreja. Que a igreja, os cultos, eles não podem funcionar com mais do que 60% da capacidade ali do prédio. E aqui, em Ji-Paraná, nós temos, foi feito pela ordem de pastores, bem editado, um documento, que os próprios pastores editaram esse documento, redigiram, se submetendo. Se uma igreja tem 100 membros, ela vai reunir 50. Se ela tem 200, ela vai reunir 100 naquele espaço ali, aonde as pessoas, ao entrar daquele lugar, se não tinha máscara, já tinha uma máscara disponível, álcool gel, as cadeiras com espaçamento de 2 metros para frente, para trás e lateral. O culto, o horário reduzido. Então, qual o perigo? Eu penso assim, qual o perigo? Esse é o meu posicionamento, eu posso estar errado, mas é o meu posicionamento até o momento. Qual o perigo que corre as pessoas de estar naquele lugar? Aquelas pessoas que estão enquadradas no grupo de risco não participariam. Eles continuariam em casa, os cultos seriam transmitidos online, né? Como está sendo feito, eles acompanhariam em casa, mas tinha um grupo ali de pessoas participando. E nesse grupo de pessoas que estaria participando ali, eu quero dizer para você que não ia, no momento desse que nós estamos vivendo, não iria só ali pessoas da igreja, que já são da igreja. Mas com certeza iria, por exemplo, o mendigo que está buscando alento, que está dormindo na rua, como sempre acontece nos cultos. Sempre vem uma pessoa que vem visitar, ou a pessoa para buscar uma ajuda, seja espiritual ou uma ajuda social, uma ajuda material, né? Então isso acontece. Eu vejo aí, nós estamos, vamos fazer um show para arrecadar isso. A igreja está fazendo isso. Aí, eu quero dizer para vocês aqui também, deixar registrado, que a igreja, nesse momento aí, no limite das suas forças, elas estão fazendo, prestando um serviço de suma importância para as pessoas que estão necessitando, que estão em suas casas, sem poder ganhar o seu pão de cada dia. Tem igrejas que estão se esforçando o máximo, que estão no limite, mas estão fazendo obras sociais, né? Levando cesta básica, levando uma palavra na casa das pessoas, né? Distribuindo algumas
até alguns equipamentos de proteção, estão fazendo isso no limite das suas forças. Eu queria ver o seguinte: se as igrejas, neste momento, elas parassem de fazer, por exemplo, essas obras sociais que faz. Por exemplo, tem igreja que mensalmente distribui 100 cestas básicas. Boa noite, Jackson, né? Lá de Nova Brasilândia, meu amigo lá de Nova Brasilândia. Que Deus abençoe aí, tá, Jackson? Eu tenho aqui conhecimento de pessoas, de igrejas que distribuem 100 cesta básica mensal, 150 cesta básica, 30, 20. Tem igrejas que mantêm centro de recuperação, mantém casas aonde está abrigando alguns venezuelanos. Eu queria ver se essas igrejas elas pegassem essa demanda de distribuição de cesta, essa demanda do centro de recuperação, essa demanda das casas que atende venezuelano e levasse tudo e deixasse lá na prefeitura. Falar, prefeito, olha, nós não temos condição de manter, mas esse trabalho não pode parar porque as pessoas estão nesse momento dependendo disso e agora vai ser encargo da prefeitura. Porque a maioria não vai pedir ajuda da prefeitura para fazer esse serviço. Eu queria ver se elas fizessem isso. Qual seriam as atitudes de determinados prefeitos e governadores? Eu estou falando de uma forma geral no Brasil inteiro. Tá certo? Então, assim, eu quero deixar o meu posicionamento. Porque a igreja é essencial nesse tempo de crise. Pessoas que psicologicamente estão sendo abaladas, elas vão procurar a igreja. Pessoas que estão sofrendo de algumas situações por causa dessa situação aí, até mesmo por perca de um familiar, por causa desse coronavírus, ela vai procurar a igreja. Então, eu sou a favor e vou lutar e vou continuar lutando, vou continuar falando. Se o que eu tenho em mãos aqui é o poder de falar, o poder das redes sociais de estar falando, eu vou continuar falando e defendendo com as suas devidas restrições, com os seus devidos cuidados. A igreja, sim, poderia estar realizando seus cultos, continuar aberta, com o número de irmãos reduzido, fazendo 2, 3 cultos por dia, as cadeiras... Todas as vezes que terminasse um culto, as cadeiras elas seriam passado novamente um álcool ali nas cadeiras, reduziria o tempo de culto, mas elas não fechariam. Eu sou a favor disso. Outra situação, outro segmento é as academias. Porque, por um lado, a igreja dá principalmente o suporte, o alimento espiritual, cuida da parte espiritual das pessoas para que elas estejam fortes para continuar lutando e vencendo. E as academias que têm também condição de estar atuando com uma frequência reduzida, com horário marcado para determinadas pessoas que ali frequentam, elas têm sim condição, apresentando ali todos os requisitos, álcool em gel, máscara e etc. As academias têm condição. Por quê? Porque as academias, elas trabalham, não é só uma questão de estética, academia é uma questão de saúde. Ali as pessoas vão não só para ter um corpo perfeito, para ter um corpo, como as pessoas falam, sei lá. As pessoas vão ali principalmente em busca de qualidade de vida, de saúde. Então, a academia também as academias de musculação, de artes marciais. Então, são serviços essenciais. São serviços essenciais. Então, eu quero deixar registrado aqui para vocês que a igreja é serviço essencial e a academia também. Todos eles, com certeza,
eu falo de dois segmentos que eu estou mais envolvido, tanto a parte da igreja como a parte da academia, que eu sou instrutor de artes marciais também. E tenho vários amigos, donos de academias de musculação, de outras atividades também. Então, as igrejas, elas são serviços essenciais e com todas as restrições, as limitações que a saúde imporia, né? Poderia funcionar assim também como academia. Tá certo? Deixar registrado aqui para vocês. Não vou ser muito extenso nessa live. Outra situação que eu queria falar nesta noite. Nós estamos aí, nós sabemos que esse coronavírus, essa pandemia é algo que está realmente acontecendo, que está ceifando vidas de pessoas e que temos que tomar os devidos cuidados, temos que nos precaver realmente, temos que cuidar das pessoas que estão ali no grupo de risco, né? Que são os idosos, que são as pessoas que já estão debilitadas por algum problema de saúde, nós temos. Mas essa pandemia, ela está sendo usada como pano de fundo e por oportunistas. Oportunistas para tentar derrubar o presidente. Mas nós sabemos que quanto mais batem no presidente, mais ele se fortalece. Ah, o presidente é loucão da cabeça. Foi por isso que o povo votou nele. Foi por isso que o povo votou nele. 57% da população, né? 57 milhões de eleitores, né, votaram nele. Então, assim, pessoal, deixa eu falar algo para vocês. Eu estava assistindo aqui a reprise, né, que eu não assisti ao vivo, que eu estava participando de um culto online, né? A entrevista do Roberto Jefferson. E ali ele falou algumas coisas que não é muita surpresa para a gente. Aonde o presidente do Senado, o presidente do Congresso ali da Câmara, junto com o STF, eles têm tramado, e junto com aquele camarada lá da OAB, né? Eles têm tramado para derrubar o presidente. O presidente que foi eleito democraticamente. E uma coisa interessante é que o Roberto Jefferson, eu nem estava lembrando, mas quando o presidente Bolsonaro ele era deputado federal e ele era do PTB, né? O Roberto Jefferson era o líder dele. E com propriedade ele falou que o Bolsonaro era o cara mais Caxias que tinha ali no partido. Caxias no sentido de não querer fazer as coisas erradas. De sempre dizer na lata não para aquilo que era errado. Então, mais uma vez, atesta que o presidente está no caminho certo e por isso que o pessoal quer derrubar ele. O presidente foi eleito com a bandeira de não fazer conchavo, de não ter aquele toma lá da cá. Ah, pastor, mas então o cara não governa. Então vamos ver. Estão tramando para derrubar o presidente. Você viu algumas capitais hoje do país, algumas manifestações, né, que aconteceram. Não vou entrar aqui no mérito da história se estão se manifestando no momento certo ou não. Não vou entrar no mérito da história. Mas eu quero dizer aqui o seguinte: se tentarem, e aí você que está me ouvindo já vai se preparando, se tentarem derrubar o presidente da República, se tentarem, aí vocês vão ver
que essa pandemia não é nada. Vocês vão ver que essa pandemia que está aí não é nada. Porque o povo se levantou. Porque o povo não é mais bobo. Em 1964, as pessoas foram para a rua. A Igreja Católica foi uma das que liderou o movimento da Marcha da Família, aonde foi para a rua rezando o terço, evangélicos foram junto, cidadão do menor à maior classe social foram para a rua para pedir uma intervenção militar. Foi o povo que pediu. Se o seu professor de história não fala isso, é porque ele foi feito nas coxas dentro das universidades dominadas por comunistas e socialistas. Essa é a realidade. Mas as famílias foram para a rua, aqueles que tinham vozes foram para a rua e pediram socorro das forças militares, socorro contra o comunismo que estava à beira de se instalar por completo na nação brasileira. E nesse momento nós não estamos vivendo dias diferentes. Você que é cidadão de bem não precisa ter medo. Você que é uma pessoa que leva a sua vida tranquila, você que é uma pessoa que olha o lado bom das coisas, não precisa ter medo, você é um cidadão de bem. Eu converso com pessoas que têm 80 anos, 70 anos, 90 anos. E eu pergunto, mas aquela época era do jeito que as pessoas contam na sala de aula e muitos professores de história? Será se era? Me fale, eu quero saber para me poder, quando eu comentar com as pessoas, eu ter base. E esses idosos dizem, foi a melhor época que o Brasil teve. Levava bordoada, era arruaceiro. Mas o cidadão de bem saía, tinha sua carteira de trabalho no bolso, então ele ia para onde ele queria ir, ele tinha passe livre. Aqueles que estavam devidamente identificados, eles tinham passe livre. Meu pai nasceu em 1919, é falecido. Esse ano ele teria feito, se ele fosse vivo, teria feito 100 anos agora em fevereiro. E também me falava dessa época, como que era. Então, cidadão de bem não tem que temer nada. Agora o que eu digo é o seguinte: o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, junto com alguns ministros do STF, estão dando sorte para o azar. Essa é a realidade. Se eles acham que são muito bons, se eles acham que estão com a razão toda, aqui como outros já desafiaram, eu desafio também, saiam na rua, vão dar uma volta nas ruas, saltem, desçam dos seus carros blindados e não precisa, já que vocês falam que a gente não pode
pegar na mão, critica o Bolsonaro que pega na mão das pessoas, tudo bem, não deveria fazer, mas é o problema dele. Fez, é o problema dele, né? Por exemplo, eu mesmo, já que essa é uma restrição, como eu pratico arte marcial, já estou cumprimentando as pessoas assim, já chego, já falo, não, cumprimento agora é oriental, né? E até tiro uma onda, né? Não tô com esse negócio de cumprimentar e tal, não. Não tô fazendo, né? Mas Rodrigo Maia, Alcolumbre e alguns ministros do STF, vocês acham que vocês estão com a bola toda, que querem aí, estão falando até de impeachment o presidente? Desçam dos carros blindados de vocês e pelo menos acene para as pessoas, mostrando que vocês estão ali, para ver a popularidade de vocês. Então, meus amigos, eu resolvi gravar essa live para deixar registrado o que está registrado lá no início da live, depois você pode assistir, reprisar, né? E também dizer que o povo está do lado do Brasil. Não é porque é o presidente Bolsonaro que está lá. Se fosse um outro presidente que tivesse sido colocado lá, com esse padrão que o Bolsonaro tem, mostrou, e tivesse sofrendo esses mesmos revés, o povo brasileiro de bem consciente estaria apoiando da mesma maneira. Os outros que foram impeachmentados, que saíram, era porque não prestava. Por isso que o povo não apoiou. Porque não prestava mesmo. E as provas estão aí. Então, nós estamos com o Brasil, nós somos brasileiros, nós somos patriotas. Nós vamos para a luta. Se for preciso, nós vamos para a luta. Eu estou orando a Deus para que nosso clamor, todos os dias nós temos clamado, nós temos buscado de Deus, para que Deus, estamos orando que Deus repreenda essa pandemia da nossa nação. Porque aí nós vamos estar livres nas ruas. Nós não vamos ficar nesse negócio, não foi pra rua porque o pessoal tá na rua, tá aglomerado e aquela coiseira toda e tal. Acabou a pandemia, nós vamos pra rua. Nós vamos pra rua em apoio ao Brasil. Não é, apoio ao Bolsonaro, estão idolatrando o Bolsonaro. Negativo. Nós servimos a Deus, adoramos a Deus, somente Deus acima de todos. Deus acima de todos. É isso que eu queria falar para vocês. Deixa aqui o meu registro do meu posicionamento. Vai ficar gravado isso aí no Facebook, né? Vou copiar isso aqui também, colocar na minha página no YouTube. Possivelmente também na minha página. Você pode ir lá na minha página pr.russo, tá? pr.russo, a minha página. Tá certo, pessoal? Olha, tem pessoas que estão chegando aí. Renato Borges, um abraço. Deus continue te abençoando, pastor. Né? Por onde que o senhor anda, né? Por onde é que o senhor está andando nesse momento? Alexson Bruno também. Deixa eu ver quem tem mais aqui que deu um acenozinho. Lenildo, né? Acompanhando aí. Também já passou aqui, mas teve uma pessoa ali também que é muito especial para mim e para minha família. Leda Mendes. Ela tá acompanhando também. Deu um acenozinho aqui. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, gente. Deus abençoe a vida de cada um de uma forma toda especial. De uma forma toda especial. Não vamos retroceder, vamos para frente. O Brasil é nosso. O poder emana do povo. O poder emana do povo. Brasil acima de tudo
e Deus acima de todos.